ascensão do Putin, eu até queria combinar com o Aldo, eu vou fazer uma pequena introdução, e o Aldo pilota, porque o Aldo tem um conhecimento, principalmente da questão da elite silovik, que, para surpresa nossa, tem muita gente que não conhece essa história. O pessoal acha que o Putin caiu meio que de paraquedas lá na Rússia, ou então repete o que sai na mainstream media, né? Que é um mafioso, que é um cara que foi colocado lá pelo Boris Yeltsin, etc, etc, etc. Tem algum fundo de verdade nisso, mas a realidade é um pouco mais complexa, né? Eu gostaria de lembrar o contexto no qual o Putin vai surgir, que é aquela transição do final dos anos 80 para o início dos anos 90. A União Soviética entrou naquela crise, o Gorbachev o então secretário do PC russo, o Gorbachev, ele vai sofrer uma tentativa de golpe em 1991, e o grande herói que sai daquela tentativa fracassada é justamente o Boris Yeltsin, que era um cara da Sibéria, um cara bem enérgico, era um cara importante até no diretório daquela região de onde ele veio, na Sibéria, do PC. Ele foi muito enérgico naquela ocasião da tentativa de golpe, ele subiu em cima de um tanque lá, fez um discurso, um monte de coisa, e ele vai acabar vencendo as eleições para presidente, né, na Rússia, e depois ele vai assumir o cargo, porque o Gorbachev vai renunciar. O Gorbachev não encerra o mandato dele dentro do prazo previsto. Ele renuncia, o Yeltsin já vai assumir imediatamente, provavelmente para não formar aquele vácuo de poder até a data de ascensão. Foi feito um acordo. Ele vai assumir, a primeira coisa que ele vai fazer, uma série de reformas. Ele vai dar início, eu vou reduzir bem para poder caber no tempo que a gente tem, tá? Ele vai fazer uma série de reformas, todas principalmente de cunho econômico. Entendeu-se que o melhor modelo para a Rússia seria abrir a economia, o modelo ocidental. Até o Aldo pode falar com detalhes isso depois, né? E isso vai gerar um efeito muito negativo dentro da sociedade russa. Dentre outros motivos, porque não existia aquela coisa da economia. A União Soviética ela tinha mercado negro, mas ela não tinha os conceitos de uma economia de mercado aberto. Valor de commodity, valor de produtos manufaturados, era essencialmente a indústria de alimentos e mais algumas coisas que a população tinha uma noção de como lidava com aquilo. O resto estava tudo costurado e montado certinho com a presença estatal. E, inclusive, tem um aspecto muito interessante, era bem regionalizado essa divisão das atividades do Estado. Cada região da União Soviética, depois da Rússia, ela tinha a sua própria estrutura. Então, as pessoas que trabalhavam, até ontem a gente até terminou um curso falando sobre isso, o Aldo até falou muito sobre isso, naquela região, o PC tinha uma estrutura própria. Então, as pessoas que trabalhavam na fábrica, as pessoas que serviam o exército, as pessoas que eram pensionistas, todas dependiam daquela estrutura, daquela região específica. Isso era assim na União Soviética inteira. Lá em cima, o poder central, e ele abria esse leque, esse mosaico dentro do território soviético.